característica dos seres vivos, a mais divertida delas, né? Reprodução. Ora, moçada, é consenso entre os biólogos que reprodução é a característica que melhor define um ser vivo. Ou seja, de todas as características que eu falei até agora, e de todas que eu ainda vou falar, a característica que melhor define a vida, é consenso entre os biólogos, é a habilidade de reprodução. É a capacidade que você tem de chegar e criar cópias de você mesmo. Se você se reproduz, você deve ser considerado um ser vivo. Quando a gente fala, moçada, em reprodução, a reprodução ela começa com um processo de duplicação do DNA, né? Então você vai pegar o DNA, o livro de receitas de como produzir você, lá onde você tem todas as informações a seu respeito registradas, e você vai criar uma cópia desse DNA. Sendo que quando você copia o DNA nessa brincadeira, a gente vai lá, moçada, e com isso consegue fazer outro você. Só que você não fabrica outro você inteiro, né? Você vai fabricando outro você de célula em célula. Então peguei o livro de receitas de como produzir você, crio uma cópia. Com essa cópia eu vou produzir outra célula, e mais outra, até construir um você inteiro. Inclusive a replicação do DNA, ela é a base para a divisão celular. Eu vou abrir aqui, gente, um grande parênteses, onde nesse parênteses eu vou conversar um bocadinho a respeito dos dois tipos básicos de divisão celular, mitose e meiose. Claro que em aulas futuras a gente conversa sobre isso com muito mais carinho, mas porque eu preciso adiantar algumas ideias para a gente poder conversar a respeito lá dos processos de reprodução. Mitose, gente, é um tipo de divisão celular onde não existe variabilidade genética, ou escrevendo de outra maneira, no processo de mitose, ela produz células geneticamente iguais às células originais, idênticas às células originais. Ou seja, quando nós fazemos meiose, eu vou pegar uma célula, mitose, nós vamos pegar uma célula 2N e vamos produzir duas células 2N no processo de mitose. Peraí, Landim, que história é essa de 2N e tal? Beleza, né? Deixa eu vir aqui pro cantinho para fazer uma observação. Eu lembro para vocês, moçada, que o DNA é o material genético da gente e o DNA está localizado em estruturas chamadas de cromossomos. Então, os famosíssimos cromossomos são as estruturas onde o DNA está localizado. E daí? E daí que a gente tem uma convenção, 2N é o número de cromossomos em uma determinada célula. Estou abreviando CR, cromossomos. Então, é o número de cromossomos em uma determinada célula. Um exemplo. No caso de células humanas, qual é o mesmo número de cromossomos que nós temos na célula humana? Na célula humana, o número de cromossomos é 2N. São 46 cromossomos. Então, o processo de mitose, ele é um tipo de divisão celular, onde eu pego uma célula de 46 cromossomos e vou produzir duas outras células idênticas de 46 cromossomos. A mitose, ela é muito legal para o seu dia a dia. Ela é legal, por exemplo, para você crescer, para você se desenvolver, mas não é legal para alguns processos de reprodução. Por quê? Era uma vez você, por exemplo, menino, você tem lá as células 2N, quando você vai se reproduzir, você vai fabricar um espermatozoide, né? Se você produzir espermatozoides por mitose, seu espermatozoide vai ser 2N. Você, uma menina, vai lá fabricar óvulos, né? Se você produzir óvulos por mitose, isso quer dizer que seu óvulo vai ser 2N. No dia que eu juntar espermatozoide mais óvulo, no famosíssimo processo de fecundação, para poder formar um zigoto, gente, esse zigoto vai ser 2N mais 2N, 4N. Olha que esquisitice, né? Você tem 46 cromossomos, você produziria lá um espermatozoide e um óvulo de 46 cromossomos, e quando eu juntasse 46 mais 46, seu filho teria 92 cromossomos. Ou seja, o número de cromossomos nele iria dobrar. Se você continuar imaginando, você tem 46, seu filho tem 92. No seu neto, dobraria de novo.
184. E no seu bisneto dobraria de novo, 368. E a cada geração o número de cromossomos ia dobrar. Poxa, isso não faz o menor sentido. Mesmo porque, na espécie humana, o número de cromossomos normal tem que ser 46. Como é que a natureza soluciona esse problema? Com um tipo de divisão celular chamada meiose. Meiose, ela tem variabilidade genética, que quer dizer que ela mexe no DNA. A principal alteração que a meiose vai fazer é no número de cromossomos. Então ela gera células diferentes das células originais, distintas das células originais, sendo que com metade do número de cromossomos. O próprio nome, moçada, meiose, ele dá exatamente a ideia. Meiose, porque divide o número de cromossomos ao meio. Então vou pegar uma célula e produzir uma célula diferente da célula original, dividindo o número de cromossomos a meio, metade, meiose. Ou seja, eu vou pegar uma célula 2N e vou produzir células N. Vou pegar uma célula de 46 cromossomos e vou produzir células de 23. Sendo, gente, que nesse caso, você tem 46 cromossomos, por meiose, você vai produzir um espermatozoide N, 2N, divide ao meio N de 23 cromossomos. Ou então você, de 46 cromossomos, vai fazer meiose e vai produzir um óvulo N, 2N dividido por 2N de 23. E um belo dia, vai juntar espermatozoide com óvulo na fecundação, N mais N, 2N, 23 mais 23, 46, e o zigoto do seu filho vai ter o mesmo número de cromossomos que todo mundo tem. Ou seja, por que a meiose é interessante? Porque a meiose, ela vai lá produzir células sexuais, gametas próprios para o processo de reprodução. Daí, estava comentando que o processo reprodutivo, ele se baseia na divisão celular, tem a mitose, tem a meiose, e a gente vai reconhecer a existência de dois tipos básicos de reprodução nos seres vivos. Existe a reprodução assexuada e existe a reprodução sexuada. Cuidado, cuidado. Quando eu falo em reprodução sexuada, não quer dizer que haja sexo. O que define reprodução assexuada e sexuada não tem a ver com haver sexo ou não haver sexo. Reprodução assexuada é aquela onde não existe variabilidade genética, ou seja, já que ela não tem variabilidade genética, ela acontece através de mitoses. Então a mitose, ela produz células geneticamente iguais às células originais, enquanto que reprodução sexuada, ela tem variabilidade genética. Os filhos são diferentes dos pais. Não vou dizer sempre, mas normalmente a reprodução sexuada, ela acontece através de meioses seguidas de fecundações. Ou seja, aqui na brincadeira, a gente na meiose tem variabilidade genética, fabrica células diferentes das originais, com metade do número de cromossomos. Na meiose, 46 eu divido por 2, 46 eu divido por 2, na fecundação eu volto a ter 46. Quer dizer então que reprodução assexuada sem variabilidade genética, eu vou gerar indivíduos iguais aos pais. Iguais aos pais, tradução, clones. Xerox genéticas, cópias genéticas dos pais. Enquanto que na reprodução sexuada, eu vou gerar indivíduos geneticamente diferentes dos pais, distintos dos pais. Alguém pergunta, poxa, Landim, o que é mais legal? Reprodução assexuada ou reprodução sexuada? Resposta, depende. Como é que você vive? Onde é que você vive? Reprodução assexuada, ela é muito legal. Ela é muito legal porque, já que ela não tem variabilidade, já que ela gera indivíduos iguais aos pais, você é lindo, fofo, maravilhoso e perfeito,
do jeito que você está aí. Eu queria demais que o seu filho fosse igual a você. Ora, você é perfeito. Se o seu filho for igual a você, o seu filho será igualmente perfeito. Ninguém mexe em time que está ganhando. Você já é lindo. Se você fizer reprodução assexuada, seu filho vai ser igual a você, ele vai ser igualmente lindo. O grande legal da reprodução assexuada é que ela conserva as qualidades dos pais nos filhos. Mas aí alguém briga comigo: ô Landim, eu não sou tão perfeito assim. Tem alguma coisa em mim que eu não gosto. Sei lá, meu nariz é assim, meu olho é assado e etc e tal. Ô gente, que besteira, hein? Você é lindão do jeito que você está aí. Qualquer defeito que você ache que é um defeito, não atrapalha o modo de vida da espécie humana. De maneira que eu admito que a reprodução assexuada conserva qualidades e defeitos, mas os defeitos na gente, eles são tão desprezíveis que eu preferia que você fizesse reprodução assexuada, que o seu filho fosse um clone seu, para ele conservar as suas qualidades. Qualquer defeito, repito, é o de menos. Eu não gosto de reprodução sexuada, porque uma vez que a reprodução sexuada acontece, a moçada, ela tem variabilidade e ela gera novas características. Só que ela gera novas características de maneira aleatória. Como ela gera novas características de maneira aleatória, imprevisível, você é lindo, fofo, maravilhoso e perfeito. Se eu mexer em você na doida, dificilmente eu vou melhorar alguma coisa. Estragar é muito fácil. O que quer dizer que normalmente as novas características que surgem quando eu faço variabilidade genética, elas são deletérias. Onde o nome deletério quer dizer prejudicial aqui na brincadeira. Tudo bem? Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor. Eu dou uma folha de papel em branco para você e mando você fazer um desenho. Lindo o meu desenho, né? Quando o desenho tiver 99% concluído, eu vou dizer: para, fecha o olho, mexe no desenho aleatoriamente. Vem cá. Se eu fechar o olho e mexer no desenho aleatoriamente, pode ser que eu melhore o desenho? Rapaz, pode ser, né? Se eu for muito sortudo, eu fiz um traço e o desenho ficou lindo por causa disso. Mas convenhamos, provavelmente, se eu fechar o olho e mexer no desenho na doida, eu vou estragar o desenho. Gente, você é esse desenho 99% concluído. Você é praticamente perfeito. Se eu fechar os olhos e mexer em você na doida, dificilmente eu vou melhorar alguma coisa em você. Estragar é muito fácil. E é por isso que quando eu tenho variabilidade genética, quando eu crio uma nova característica em você, isso é aleatório, é como se eu fechasse os olhos e mexesse em você na doida, dificilmente eu vou melhorar você. Você já não tem o que melhorar. Você é perfeito, ou quase perfeito. Estragar é muito, muito fácil. O resultado, por que eu não gosto da reprodução sexuada? Porque quando ela gera novas características, pode acabar causando problemas. Entretanto, gente, o que significa dizer que alguma coisa é boa ou que alguma coisa é ruim? Quem é que é o dono da verdade? Quem é o juiz para dizer quem é feio ou bonito, para dizer o que é bom e o que é ruim? Em biologia, o dono da verdade se chama meio ambiente. É o meio ambiente que vai dizer se uma característica é positiva ou é negativa. Sabe qual é o problema? O meio ambiente muda de ideia o tempo inteiro. Então, uma coisa era boa, o meio ambiente muda, fica ruim. Uma coisa era ruim, o meio ambiente muda, fica boa. Ou seja, uma característica que ela é prejudicial, uma característica que ela é deletéria, pode se tornar positiva, pode se tornar benéfica se o meio ambiente mudar. E o meio ambiente está mudando o tempo inteiro, de maneira, moçada, que na verdade vale a pena arriscar. Quando eu fizer reprodução sexuada, que eu tiver variabilidade genética, que eu gerar novas características aleatoriamente, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer com meu filho. Possivelmente, ele vai se lascar. Mas sabe por que eu tenho que arriscar? Porque o meio ambiente pode mudar o tempo inteiro. Então, eu sou bom agora para essa maneira de viver da espécie humana. Daqui a meia hora, pode ser que o clima mude, o relevo mude, pode ser que tudo mude, e eu sou bom, deixo de ser bom. Prefiro que o meu filho mude, porque no que ele muda, se o meio ambiente mudar, existe uma chance dele conseguir se adaptar ao meio ambiente.
É por isso que essa história de que as novas características são normalmente negativas. Calma, pode ser que o meio mude e uma característica fique positiva. Daí, organizando a ideia toda, eu comecei minha discussão com a seguinte pergunta: o que é melhor, fazer reprodução assexuada ou reprodução sexuada? E a minha resposta foi: depende onde você vive, como você vive. Gente, ninguém mexe em time que está ganhando. Se você é perfeito para um determinado modo de vida, o que eu vou querer mexer em você? Agora, só vale a pena se o meio em que você vive não muda. Se o meio em que você vive não muda, e você é perfeito para esse meio, para que você vai mudar? Repito, ninguém mexe em time que está ganhando. Então você é lindão, bonitão, para a maneira de viver. Se essa maneira de viver é estável, não muda, você não precisa mudar. Daí, a reprodução assexuada, ela é vantagem em ambientes que não mudam. Qualquer defeito que você tenha é desprezível. Prefiro que você faça clonagem para garantir que seu filho vai ser igual a você, com todas as qualidades e os seus defeitos desprezíveis. Mas fato é que se o meio não muda e você já é perfeito, para que você vai mudar? Se o meio não muda, você não vai precisar mudar. Então, em ambientes estáveis, vale a pena reprodução assexuada. Entretanto, se o meio muda, você tem que mudar com ele. Se o meio muda, você tem que mudar para tentar se adaptar às novas condições. E é por isso que a reprodução sexuada, ela é bacana. Porque no que ela gera novas características, a princípio ruins, podem se tornar legais, a gente tem, nesse caso, que ela é vantagem em ambientes que estão mudando. Se o meio muda, eu quero que você mude junto com ele. Uma dúvida: o que é mais comum na natureza? É mais comum na natureza meios estáveis? Ou é mais comum na natureza meios que estão mudando? Meios que estão mudando são muito mais comuns. Por isso que eu quero arriscar a variabilidade genética. Então, se eu vivesse num mundo que a partir de agora nunca mais mudasse, preferiria que você fizesse reprodução assexuada para garantir que seus filhos fossem tão bonitos, tão bem adaptados quanto você. Entretanto, como o mais comum que existe são os meios mudarem o tempo inteiro, se o meio muda, eu quero que você mude. Eu vou querer que você faça reprodução sexuada, eu vou arriscar que você crie novas características, às vezes ruins, mas porque o meio ambiente pode mudar e o que era ruim pode se tornar bacana. Esse comentário aqui, moçada, eu acredito, seja o mais interessante da aula, o mais importante de toda essa aula em relação à questão de vestibular. A diferença entre assexuada e sexuada, quando é que uma é melhor, quando é que a outra é melhor, e na soma das ideias todas, como a maioria dos meios estão sempre mudando, reprodução sexuada acaba sendo mais legal. Ainda discutindo sobre reprodução assexuada e reprodução sexuada, tem uma ideia interessante para poder colocar para vocês. Vou colocar aqui uma espécie de tabela. Tem a reprodução assexuada, tem a reprodução sexuada. Existem várias maneiras da reprodução sexuada acontecer. A mais tradicional, né, moçada? O bom e velho papai e mamãe. Você tem um pai, uma mãe, e aí, moçada, eles se pegam na chamada fecundação cruzada. Entretanto, existem espécies na natureza onde você não tem sexos separados, não tem macho separado de fêmea. Existem espécies hermafroditas que elas, moçada, são meninos e meninas ao mesmo tempo e que às vezes elas podem fazer autofecundação. Opa, uma dúvida. Autofecundação é sexuado ou assexuado? Sexuado. Cuidado, muito cuidado. Caras hermafroditas com autofecundação é reprodução sexuada. Ela é reprodução sexuada, ela tem variabilidade genética. A reprodução assexuada não tem variabilidade genética. A reprodução sexuada tem variabilidade e a autofecundação é assim. Alguém briga comigo, pô, Landim, como assim um cara é hermafrodita? Ele cruza ele com ele mesmo e isso tem variabilidade genética? Ok, beleza, né? Mesmo o cara é hermafrodita, pelo amor de Deus, na espécie humana isso não existe, né?
Pelo amor de Deus, não há hermafroditas na espécie humana. Mas algumas espécies de animais e plantas são assim. Esse cara, de qualquer jeito, vai ter que fazer meiose para produzir um espermatozoide masculino. Vai ter que fazer meiose para poder produzir um óvulo feminino. 2N na meiose fica N. 2N na meiose fica N. E, gente, não sei se alguém lembra de uma história que vai ser contada com mais carinho no futuro, que um processo de meiose, ele naturalmente tem variabilidade genética. Na meiose, existe um fenômeno chamado de crossing over, onde o crossing over, ele é um processo promotor de variabilidade genética. Ele promove variabilidade genética. O que quer dizer que o simples fato de ter meiose garante que há variabilidade genética. Então, mesmo num chapa que é hermafrodita, que ele fabrica o espermatozoide dele, o óvulo dele, aí junta espermatozoide dele com o óvulo dele, na autofecundação, para poder formar o zigoto do filho dele, gente, cá entre nós, esse zigoto não é igual ao pai dele. Porque na meiose houve variabilidade, graças ao crossing over. Na meiose houve variabilidade, graças ao crossing over. O que quer dizer que eu tive variabilidade duas vezes. Para fabricar espermatozoide, para fabricar o óvulo. Como eu tive variabilidade duas vezes nas duas meioses, tanto no espermatozoide como no óvulo, o resultado é que esse zigoto, ele é muito parecido com o pai. Muito parecido com o pai. Entretanto, ele não é idêntico. Ou seja, há variabilidade genética. A variabilidade genética, ela é baixa, mas há variabilidade genética. Ou seja, volto a dizer, muito cuidado, que a autofecundação é reprodução sexuada. Então, a autofecundação é um processo de reprodução sexuada. Tem variabilidade genética baixa, mas tem variabilidade. Então, na reprodução assexuada é zero, não tem de jeito nenhum. Na autofecundação tem, mas é pequena. E na fecundação cruzada tem, e ela é bem mais alta. Por que eu quis colocar isso aqui para vocês? Para poder fazer vocês pensarem um pouco comigo. Quando eu caminho nesse sentido, quando eu vou sair da reprodução assexuada em direção à fecundação cruzada, aumenta a variabilidade genética. E uma vez que aumenta a variabilidade genética, aqui é zero, aqui existe, mas é baixa, aqui existe é alta, aumenta a capacidade de adaptação a novos ambientes. Ou seja, massa, né? Muito legal. Agora, quando eu vou no sentido contrário, gente, a gente também traz alguns benefícios. Quando eu vou na direção da reprodução assexuada, o processo vai ficando cada vez mais simples. E, gente, simples não é ruim. Simples às vezes é legal. Sabe uma coisa muito bacana em ser simples? Gasta menos energia. E que nem você, quando economiza dinheiro, sobra dinheiro para comprar outras coisas. Quando você economiza energia, sobra dinheiro para investir em outras coisas, como, por exemplo, produzir mais filhos. Ou seja, para lá, aumenta a variabilidade, a adaptação a novos meios. Para cá, vai ficando cada vez mais simples, com menor gasto de energia, com maior número de descendentes. Alguém reclama, Landinha, eu não entendi. Por que quando você vem para o lado de cá, vai gastando menos energia? Por exemplo, fecundação cruzada, o gasto energético é altíssimo, né? Na fecundação cruzada, eu gasto energia produzindo gametas, eu gasto energia procurando um parceiro sexual, isso aí muitas vezes acaba sendo um gasto de energia considerável, eu gasto energia convencendo o parceiro sexual a ir para trás da moita comigo. Aliás, normalmente, o que gasta mais energia na reprodução é convencer o parceiro a fazer coisas com você. Né? Ou seja, o gasto energético é enorme. Ainda tem o gasto energético do ato sexual. Ou seja, tudo isso implica num gasto de energia altíssimo. Quando eu vou para a autofecundação, já começa a ficar mais econômico, né? Eu ainda gasto energia para fabricar gametas, mas eu não preciso mais procurar um parceiro sexual, eu cruzo comigo. Eu não preciso mais convencer o parceiro sexual, eu não preciso me convencer a fazer sexo comigo. Aliás,
Se você tiver que convencer você mesmo a fazer sexo com você e não conseguir, cara, tu é muito ruim de queixo. Ou seja, não é possível que você não consiga convencer você mesmo a fazer sexo com você. Então quem faz autofecundação gasta energia fabricando gametas. Mas não precisa procurar um parceiro, não precisa convencer o parceiro e nem ato sexual precisa fazer. Pega o espermatozoide dele, o óvulo dele e já junta diretamente. Ou seja, economiza energia. No caso da reprodução assexuada, nem se fala, né? A economia de energia, ela é ainda maior. Essa economia de energia, ela é ainda maior, porque afinal de contas, a gente nem gametas tem que produzir. Tem tipo de reprodução assexuada que eu estou aqui, corta meu braço, e aí o braço vira outro eu. Claro, não na espécie humana, mas muitos animais são desse jeito. Então, para lá, aumenta a variabilidade, para o meu lado, aumenta a simplicidade, diminui o gasto energético, aumenta o número de descendentes. 10ª e penúltima propriedade dos seres vivos, para a gente lembrar com vocês, seres vivos são capazes de se adaptar ao meio em que eles vivem. Sendo que quando a gente fala em adaptação ao meio, em dois sentidos. Tem adaptação que a gente chama de individual, tem adaptação que a gente chama de populacional. Adaptação individual, gente, é aquela forma de adaptação que não envolve alterações no seu material genético, no seu DNA, e por isso ela não é hereditária. Ora, moçada, você vai pra praia, pega aquele bronze, fica da cor do verão, né? Você vai ficar, gente, mais moreno, você vai produzir mais melanina para proteger contra a radiação ultravioleta. Então você está se adaptando ao meio onde você está. Entretanto, mesmo que você fique mais moreno, isso não mexe no seu DNA. Então você não tem como passar isso para o seu filho. Seu filho, moçada, não vai ganhar essa coloração extra. Você vai para a academia, levanta todos os pesos do mundo, fica lá grandão, bombadão, mas, moçada, isso não mexe no seu DNA, de maneira que você não tem como passar isso para o seu filho. A adaptação populacional, ela é de caráter evolutivo. Nesse caso, moçada, ela altera o material genético, o que se dá através de um fenômeno chamado de mutação. Lembrando para vocês, deixa eu fazer a observação aqui embaixo, que mutação é qualquer alteração acidental no seu material genético. Poxa, presta atenção no serviço, hein? Qualquer alteração acidental. Quando a gente fala em mutação, ninguém faz mutação de propósito. Eu quero sofrer a mutação. Isso não existe. Mutação, ela é completamente sem querer. Qualquer alteração acidental no material genético. Daí, ninguém faz mutação porque quer. Ninguém faz mutação de propósito para desenvolver uma característica. Estou precisando da característica tal. Vou sofrer uma mutação para isso. Isso não existe. A mutação ela sempre é acidental. Mas fato é que ela é de caráter hereditário aqui na brincadeira. Uma vez, moçada, que ela é de caráter hereditário, isso quer dizer que a gente vai poder passar essa nova característica, de repente, lá para os nossos filhos. Por exemplo, né? O primeiro humano que existiu, ele tinha pele preta. E um belo dia acontece uma mutação, devido, moçada, a essa mutação, surge a pele branca. Uma nova característica vai aparecer, e aí, como mexeu no material genético, eu posso passar a característica pele branca para o meu descendente. Aliás, essa história da mutação é muito parecida com aquela história da variabilidade genética, que normalmente ela gera características deletérias. Só que uma coisa que é ruim pode se tornar boa se o meio ambiente mudar. A mutação ela vai funcionar de maneira muito parecida com aquela história que eu estava comentando sobre a variabilidade genética na reprodução sexuada. Ou seja, a princípio a mutação com efeito aleatório, ela tende a ser ruim, mas se o meio ambiente mudar, ela pode se tornar bacana. Normalmente é assim que surgem novas características de adaptação. Para Landinho, como é que uma coisa que era ruim, ela pode se tornar boa se o meio ambiente mudar? Meu exemplo preferido, né? Espécie humana, gente, ela surge na África. Os primeiros humanos, eles eram pretos.
Nessa brincadeira, gente, é muito interessante porque onde você vai ter lá na África uma quantidade muito grande de sol, uma quantidade muito grande de radiação ultravioleta, você vai ter um alto risco de câncer de pele. E o resultado é que quem tem pele preta com muita melanina apresenta uma proteção natural contra a radiação ultravioleta, já não tem perigo de ter câncer de pele. Um belo dia acontece uma mutação e surge a pele branca. Gente, essa mutação ela é claramente prejudicial. Você, tendo pele preta, está protegido contra o câncer. Você com pele branca, com pouca melanina, já não vai ter essa proteção. O risco de câncer ele é alto. Como eu estava comentando, ninguém mexe em time que está ganhando. Você é lindo, fofo e maravilhoso, perfeito para sua maneira de viver. Se eu mexer em alguma coisa em você, dificilmente eu vou melhorar. Estragar é fácil. Entretanto, os primeiros humanos de pele clara devem ter sofrido um bocadinho, mas aí a galera começa a se mudar para a Europa, para a Ásia, e a brincadeira é diferente. No norte da Europa, no norte da Ásia, a gente vai ter pouco sol e com isso, pouca radiação ultravioleta. Já não tenho mais preocupação com câncer de pele. Minha preocupação agora é outra, né? Radiação ultravioleta é necessária para ativar uma vitamina na pele, que é a vitamina D. Com pouca radiação ultravioleta, fica difícil ativar a vitamina D, especialmente se você tem pele preta. Porque se você tem pele preta, com muita melanina, ela bloqueia a radiação ultravioleta. Poxa, já tem pouca radiação ultravioleta e a melanina ainda atrapalhando, você não consegue ativar a vitamina D de jeito nenhum. E nessa hora, ter pele branca é legal, de maneira que uma vez que você tem a pele branca, você não está preocupado com câncer de pele, que a radiação ultravioleta lá é pequena, e mesmo sendo pouca radiação ultravioleta, como você não tem melanina para atrapalhar, você ativa a vitamina D de boa. Daí, a história que eu estava contando, você é bem adaptado, se eu mexo em você, provavelmente vai ser prejudicial. Entretanto, o que é ruim e o que é bom, depende do meio. Se o meio ambiente muda, o que era ruim pode se tornar bacana. Então, ser preto agora, lá na Noruega, lá na Rússia, já não é interessante. Ter pele branca é mais bacana, não estou preocupado com câncer e vou conseguir ativar a vitamina D de boa. Claro, pelo amor de Deus, que eu estou forçando muito a nossa conversa, né? Então, se alguém disser, Landinho, o que é melhor, ter pele branca ou pele preta? Pô, depende, onde é que você mora? Se você, lá, mora na África, ter pele preta é mais legal para te proteger contra a radiação ultravioleta. Se você mora na Noruega, na Suécia, na Rússia, é mais bacana ter pele branca para facilitar a ativação da vitamina D. Mas hoje em dia isso não me preocupa, né? Se você tiver pele branca e quiser morar na África ou no Ceará, é muito parecido, também tem sol pra caramba por aqui, tem problema. Apenas não se esqueça de caprichar no protetor solar quando for pra praia. E de maneira semelhante, se você tiver pele preta e quiser se mudar para a Noruega, para a Suécia, de boa, apenas saiba que você não vai produzir vitamina D por conta própria, ou seja, você vai precisar tomar suplemento de vitamina D. Tirando isso, você vai levar uma vida normal.